A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma escola bíblica dominical online. Deus é bom em todo tempo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Nós vamos falar sobre o reinado de Josias. Louvado seja Deus. Mas antes vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esta lição, para que o Senhor fale conosco de uma forma que nós possamos entender a sua santa e gloriosa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, que nós colocamos, ó Pai, diante da tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos juntos, Senhor, nesta lição, Pai. Te peço, Senhor, as suas bênçãos, ó Pai. Fique conosco, Senhor. Nos dá sabedoria. Abra, Senhor, o nosso entendimento para tudo quanto, ó Pai, o Senhor quer falar conosco. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 12, o reinado de Josias. Nós vamos ler o texto áureo que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, verso de número 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Vamos fazer a leitura agora bíblica em classe, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, e 2 Reis, capítulo 23. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e o sacerdote, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para os bosques e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron
e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma leitura introdutória da lição, que também diz assim: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades, ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Romanos, capítulo 15, no verso 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o rei Josias, ele foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia diz que este rei, ele vai reinar por 31 anos. E estando reinando há 18 anos, a Bíblia diz que Josias, ele vai reparar o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e outros assessores que fosse ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros, segundo Reis, capítulo 22, verso 4, podendo-se imaginar que ele queria restabelecer a adoração no templo. Josias, louvado seja o nome do Senhor, era um homem escolhido e temente a Deus. Nós somos o que somos e precisamos nutrir o que Deus tem para nós. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos dá direção para tudo. Louvado seja o nome do Senhor.
Palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 4, no verso 4, nós vamos fazer uma leitura, porque nós estamos estudando para aprender a palavra do Senhor. E Mateus capítulo 4, no verso 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Nós temos aqui também Salmos, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, no verso 2, Salmos de número 1, não capítulo, né? Porque Salmos não tem capítulo. Salmos de número 1, verso 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, o Senhor nos dá segurança, autoridade e responsabilidade para estar à frente de uma obra. Josias, quando foi escolhido pelo Senhor, o próprio Deus deu a ele autoridade e responsabilidade para falar, para colocar as coisas que estavam fora no lugar. O povo estava andando de mal a pior, adorando Baal, mas quando este rei, ele é levantado, ele tem a segurança, a responsabilidade de se humilhar diante da presença de Deus e pedir para que o Senhor derramasse sobre o povo graça e misericórdia. Este rei, ele vai rasgar as suas vestes ao saber o conteúdo do livro que foi lido, e quem leu este livro foi Safã, o escrivão. Ele levou imediatamente ao rei Josias, e o rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver cumprido este conteúdo que não tardou em rasgar as suas próprias vestes. A Bíblia diz que aqui ele rasga as suas próprias vestes em sinônimo, em sinal de profunda tristeza, ao ser impactado pela mensagem daquele livro. Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem, conforme a sua vida e vontade. Pecado existe, mas nós devemos nos apartar dele, buscando a misericórdia do Senhor. No Salmo 119, ele nos relata, é um salmo muito extenso, mas ele nos relata sobre a lei do Senhor. E esse salmo também vai falar conosco de uma forma muito extraordinária no Salmo 105, Salmo 119, no número 105, que fala assim: louvado seja o nome do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a lâmpada é como um farol baixo e um farol alto.
que nos guia pelo caminho. E se a palavra do Senhor, ela é luz, ela vai nos dar direção. Então Josias estava pedindo ao Deus do céu direção, porque o povo estava andando de forma errante, de forma pecaminosa. Mas este rei, quando ele foi levantado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele foi um rei justo. Ele reconheceu o pecado e a miséria. Ele reconheceu que ele precisava se humilhar diante da presença do Senhor. Simplesmente Josias se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Porque, na verdade, ele queria fazer algo que agradasse ao Senhor, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Uquia e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Ou seja, tem hora que o pecado, ele atinge a taça da ira de Deus de uma forma tão terrível que Deus, ele desce com a sua justiça na terra. Mas é bem verdade que por amor a Josias, ele não permitiu que Judá, no reinado de Josias, entrasse no cativeiro, no juízo de Deus. Deus abençoou o reinado de seu servo. Lembra de Nínive, quando o Senhor falou com Jonas, dizendo a ele: vai a Nínive, porque eu tenho um povo lá que eu quero salvar. A misericórdia de Deus desceu sobre Nínive. Mesmo Jonas não querendo obedecer a ordenança do Senhor, ele foi, porque ele precisou ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E depois que ele estava ali, ele relata que estava no ventre do inferno, mas ele clamou ao Senhor. E Deus, por misericórdia, Deus permitiu que um grande peixe vomitasse Jonas em Nínive, porque Deus tinha uma obra com aquele povo. E assim Jonas foi até lá, pregou a palavra do Senhor, e ali houve misericórdia de Deus e salvação para aquelas vidas. Então Deus, irmãos, ele dá um tempo para a gente reconhecer o nosso pecado. Deus nos dá um tempo para refletir na nossa vida. Quando esta profetisa, ela disse que os pecados de Judá haviam atingido um nível do juízo divino, ela estava dizendo que futuramente Deus iria tratar com Judá, porque Deus, ele nos dá oportunidade. Deus, ele é a nossa esperança. E no reinado de Josias, Deus não permitiu que a nação fosse levada para o cativeiro. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria
somente após a morte dele. Então veja que o próprio Deus está confirmando que Jerusalém, Judá, iria ser destruída, mas o Senhor estava poupando aquele momento sobre o reinado de Josias. Por quê? Porque Josias era um homem reto diante da presença do Senhor. Amava o templo do Senhor. Restaurou o templo do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Assim Deus, ele demonstrou que ouviu a oração daquele rei. Embora a condenação de Judá era eminente, futuramente Deus iria permitir que Judá fosse levado ao cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para o tópico 2 desta lição, que diz assim: a renovação do pacto com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração. Percebe que Josias, ele fez um ajuntamento que todos precisavam estar unidos. O povo, o sacerdote, as autoridades de Judá e de Jerusalém, todos precisavam estar unidos no templo do Senhor para ouvir a leitura, ou seja, a mensagem. E quando o povo estava no templo do Senhor, eles prepararam o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa quando nós damos ouvido à palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo começou a escutar a palavra do Senhor, entrou no seu coração o desejo de estarem unidos, o desejo de fazerem a obra, o desejo, louvado seja o nome do Senhor, de fazerem as separações, porque, irmãos, um culto de liturgia na igreja do Senhor, nós temos a separação do culto, o pastor, a mocidade, o ciclo da oração, os irmãos que vão louvar e adorar ao Senhor. É bem verdade que Deus, ele escolhe pessoas para estarem na obra do Senhor, mas há uma diferença daqueles que vão louvar e daqueles que vão adorar. O que vai louvar é escolhido pelo Senhor, mas o que vai adorar, ele é totalmente diferente, porque aquele que adora lança o seu coração diante da presença do Senhor, faz com amor, faz com muita capacitação, com muito empenho, com muita dedicação. Então agora eles estão aqui se reunindo, eles estão se preparando para um grande avivamento que iria começar com a palavra de Deus. É importante o culto ter toda a liturgia dos irmãos se preparando, abrindo a palavra, louvando ao Senhor. Mas o mais importante de um culto, irmãos, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta,
A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, irmãos, ela traz muitas das vezes respostas que nós estamos esperando e o Senhor fala através da sua santa e gloriosa palavra. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com mais seriedade, o coração, ele fica aquebrantado. Quando nós começamos a dar ouvido àquilo que está sendo pregado verdadeiramente por homens e mulheres de Deus, que têm compromisso com a verdade, que têm compromisso com a obra, que têm compromisso de passar tudo quanto Deus ordena, ou seja, nós não passamos aquilo que nós queremos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos traz a palavra, que nos traz a revelação, para que o nosso coração, ele venha a ser quebrantado e a nossa vida, ela venha a ser reavivada pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer morada em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E este avivamento, ele vem como uma palavra duradoura em nós, ou seja, para permanecer. Então, este rei, ele se preocupou com a palavra, com o que foi lido diante do templo, com as pessoas, ele se preocupou em fazer o melhor ao Senhor. Ele foi um dos reis mais extraordinário, que fez o que era reto diante do Senhor, que derrubou, ali os altares de Baal, que restituiu, louvado seja o nome do Senhor, a adoração ao único Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. A destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Olha a preocupação. Durante 8 anos, ele se dedicou totalmente em buscar a Deus e tirar toda a idolatria que aquele povo havia feito para Baal, o Deus da fertilidade, o Deus do sol, da lua, este Deus que nunca existiu e jamais vai existir, porque nós adoramos um único Deus, um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele se preocupa em tirar todos os feitos de Baal de Judá. Além disso, ele expurgou as imundícies, as idolatrias de todas as cidades de Judá. E enquanto ele não terminou essa obra, ele não retornou a Jerusalém. Mas quando ele retornou a Jerusalém, havia terminado esta obra. A preocupação de agradar ao Senhor. E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Nós estamos falando de um trabalho espiritual, que requer jejum, oração, consagração, busca diante do Senhor, para que o Senhor nos dê direção. Você tem buscado ao Senhor? Você tem se dedicado ao Senhor? Você tem feito uma limpeza espiritual na sua vida, no seu ministério, na sua casa? Você tem sido um homem, uma mulher de Deus que tem se empenhado na obra do Senhor, com muito cuidado, com muito amor? Você tem buscado ao Senhor para que nós, como igreja, possamos adorar um Deus, mas que a casa do Senhor, ela possa estar limpa, sem mácula, sem mancha, sem idolatria.
sem sujeiras, sem imundície, porque a tendência do ser humano é pecar. Mas, irmãos, nós, conhecendo a palavra do Senhor, todos os dias nós relutamos contra o pecado. E quando nós relutamos contra o pecado, o nome do Senhor, ele é glorificado na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que fala aqui na palavra, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se eu estou num ambiente que eu estou sentindo que o adversário está ali, e eu estou sentindo que é um ambiente perigoso para a minha vida e vida espiritual, eu preciso sair dali. Por quê? Porque eu preciso dominar aquilo que muitas das vezes está me fazendo mal. Olha o que fala aqui em Salmo, louvado seja o nome do Senhor, Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? E não é pecado. E eu peço isso a Deus. E não é pecado, irmãos, você pedir isso a Deus. Senhor, coloca amor no meu coração pela sua palavra. Coloca amor no meu coração por ti. Que eu venha te amar, Senhor, de todo o meu coração. Me ensina a andar nos seus caminhos. Muda, Senhor. Muda o meu cativeiro, me ensina. Que eu não venha, Senhor, me corromper. Que eu não venha deixar o pecado me dominar. Mas que a sua presença esteja comigo. Então Josias, ele entendeu que ele era uma peça fundamental para a destruição dos ídolos, mas ele quis. E esta é a grande diferença. É quando nós nos dedicamos, porque nós vamos enfrentar batalhas espirituais terríveis. Imagina o que este homem não enfrentou durante 8 anos. 8 anos ele lutou para reparar o templo, tirando tudo que não pertencia a Deus, tudo que desagradava a Deus. 8 anos. Ele foi corajoso, determinado, e ele amava ao Senhor. Então nós temos um período que o Senhor trabalha em nós. Porque este homem, ele foi escolhido, e ele foi escolhido como um exemplo. A Bíblia diz que Josias, ele foi justo perante ao Senhor. Quando ele se humilhou diante da presença do Senhor, o próprio Deus abriu as portas. E quando o Senhor nos abre as portas, irmãos, nós temos que trabalhar. A cada porta que você entra, é uma experiência nova com Deus. É uma experiência que muitas das vezes nós passamos e às vezes a gente olha lá atrás e fala, valeu a pena. Valeu a pena. Porque no memorial de Deus, este homem, ele foi conhecido como um rei justo. Tantos reis que passaram e foram
injusto. Tem pessoas injustas. Quer ver o que fala a palavra do Senhor? De pessoas injustas? Olha o que fala a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 22. Deixa eu só confirmar aqui o que Deus colocou no meu coração. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 11. Quem é injusto, faça a injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quem é injusto, pratica a injustiça. Quem está sujo, está na lama do pecado. Mas quem é justo, pratica a justiça. E quem é santo, busca a santificação. Porque a tendência da nossa carne é o pecado. Mas nós podemos combater. E como a gente combate o pecado? Com santidade. Com visão espiritual. Buscando o reino dos céus. E a sua justiça. Se colocando na presença do Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos para o terceiro tópico desta lição, que fala assim: a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Olha, irmãos, depois de 18 anos, Josias reinou por 31 anos em Judá. 31 anos Josias reinou. E ele não mudou a direção, mas ele permaneceu firme e constante, se esforçando para servir ao Senhor. Que coisa linda, né? Uma pessoa se esforçar todos os dias para servir ao Senhor. Então, nesse período de 18 anos, que eles conseguiram comemorar a primeira Páscoa. Lembra da primeira Páscoa? Lá em Êxodo, quando o povo estava se preparando para sair do Egito, estavam em um tempo de escravidão, e o Senhor levantou Moisés como libertador daquele povo, e ali eles constituíram ali a primeira Páscoa diante do Senhor, se reuniram para celebrar o Cordeiro vivo, e o nome do Senhor ali foi glorificado, e naquele momento de celebração, juntamente com as suas famílias, eles se prepararam para sair do Egito, para serem libertos da escravidão. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado, lá em Êxodo, no capítulo 12. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos
e das promessas do Senhor. O pecado faz separação do homem e Deus. Você vê que aqui eles se esqueceram de celebrar. Porque o pecado, irmãos, ele faz separação. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas do Senhor. Após o livro da lei do Senhor, após ser achado o livro da lei do Senhor, derrubar os altares e deuses pagãos e distribuir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera uma Páscoa tão fervorosa. Olha que coisa linda. Ele restabeleceu a celebração, a alegria, a comunhão, fez o povo relembrar as promessas do Senhor, os feitos do Senhor. Nunca foi realizado tão festejo maior como esta Páscoa, tão fervorosa. Segundo Reis, capítulo 23, verso 21 ao verso 23. Depois os irmãos lê. Houve alegria e houve festa, e o nome do Senhor foi glorificado. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia, tais como celebrações que são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Nós vamos concluindo esta lição. Eu quero ler aqui a conclusão com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías capítulo 11, verso 1 e 4, Romanos capítulo 15, verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Eita coisa boa. Vamos ler aqui Romanos capítulo 15, verso 12, para nós encerrar esta lição. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma raiz plantada brotará e o nome do Senhor será glorificado. Que você possa brotar esta raiz no seu coração, na sua vida, no seu ministério, e que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, em nós, para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ficar com esta lição. O Senhor falou conosco de uma forma especial e nós vamos aprendendo a cada dia mais o cuidado do Senhor, porque o Senhor cuidou de Josias, honrou Josias e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima lição. Que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Tchau, tchau.